Bom dia, meus irmãos. Eu cumprimento a todos vocês com a paz de Cristo Jesus nessa manhã de terça-feira, que realmente o amor de Deus possa refletir no seu coração e no meu coração, principalmente agora que nós vamos estudar mais uma lição. É uma lição muito importante, meus queridos, a lição sobrevivendo por meio da adoração. O título da nossa lição de hoje, terça-feira, tá? Nós vamos estudar o capítulo 1 do livro de Gênesis, desculpe, meus queridos, do livro de Jó, a partir do verso 6 até o verso 10 do capítulo 2. Nós temos aqui uma história muito importante, queridos, a respeito da vida de Jó e do momento de provação que ele estava enfrentando, tá? Do crisol que ele estava passando. Nós temos uma lição onde nós vamos, com certeza, através dessa reflexão, tirar grandes exemplos, né, para a nossa fé. Eu convido você neste momento a orar comigo. Nós vamos pedir a Deus para que Ele permaneça conosco, nos iluminando. Nosso Deus eterno e Pai, grandioso Senhor, és Tu que habita no Teu trono celestial, nos altos dos céus, mas também no coração dos Teus filhos. Por isso, Senhor, neste momento, estar aqui na sala da esperança, juntamente comigo e com os meus irmãos, que vamos agora estudar a bendita e santa palavra do Senhor. Nós o pedimos ao Teu Santo Espírito que, ao estar conosco, Ele nos ensine, Ele nos capacite, ó Deus, para aprendermos de acordo com a Tua palavra e vivermos uma vida cristã relacionada com os Teus ensinamentos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, sobrevivendo por meio da adoração. A história que nós temos aqui, contada, né, no livro de Jó, propriamente o livro de Jó foi escrito por Moisés, tá? Moisés escreveu contando realmente a vida de Jó, os momentos, né, que ele passou como provação, mas ele foi vitorioso ao confiar inteiramente em Deus. E então, meus queridos, a nossa leitura baseia no capítulo 1 do livro de Jó, de verso 6, até o capítulo 2, de verso 10. Tá? Conta para nós que Jó, na verdade, queridos, ele não sabia do plano de Satanás, e ele não sabia que ele seria também provado. Ele não sabia que Satanás estava sempre à sua volta, contemplava constantemente a ele. Ele era muito tentado muitas vezes. Tá? Mas Jó sabia, queridos, que Deus estava no controle de todas as coisas. E é isso que nós vamos ver aqui através da nossa lição. Nós temos aqui pelo menos 3 lições, entre tantas, queridos, que são tão importantes para nós, que eu gostaria muito que você pudesse aprender. Eu quero, neste momento, agradecer a todos, a vocês, todos meus irmãos, que sempre estão comigo na Sala da Esperança, tá? Estudando, ouvindo os vídeos, compartilhando, participando. Isso é muito importante. Quero convidar você a permanecer sempre, né, junto comigo, e nós vamos, através do poder do Espírito Santo, aprendendo sempre um pouco mais sobre o caráter e o grande amor desse grande Deus que é o nosso Pai Celestial. E então, meus amados, um dia quando os filhos de Deus foram
encontrar com Deus e adorá-lo, né? Claro que quando a Bíblia representa aqui, quando a Bíblia diz sobre os filhos de Deus que foram adorar a Deus, eles estavam ali representando cada um ali os mundos que Deus tem criado, mundos habitados, tá? Onde foram tentados também por Satanás, mas permaneceu firme e não caíram nas suas tentações, tá? E diz aí o verso 1 que quando os filhos de Deus se apresentaram diante de Deus, foi também Satanás juntamente com eles, juntamente com os anjos, tá? E Deus então perguntou para Satanás de onde ele vinha, né? E ele diz, claro, de rodear a terra, passear por ela. E eu estou aqui, né, como representante. Quando ele diz assim, de rodear a terra e passear por ela, ele estava respondendo para Deus nessas palavras dizendo, olha, eu sou o dono da terra, tá? Eu sou o mordomo da terra e a terra me pertence porque a mim foi dado. E então eu estou aqui como representante do planeta Terra. Queridos, na verdade, quem deveria estar ali era Adão. Tá? Adão, quando Deus colocou no Éden, Deus deu ordem para que ele pudesse dominar sobre todas as coisas. Tá? Sobre os animais, né? Os répteis, as aves, tá? Sobre a vida marinha, enfim, tudo. Deus havia dado poder para que Adão pudesse, ele pudesse então cuidar, na verdade, né? Cuidar e ele deveria se representar diante de Deus para adorá-lo como representante do planeta Terra. Mas como ele tinha, através do pecado, né, de Adão e Eva, ele tinha passado esse direito para Satanás, automaticamente quando ele pecou, tá? Ele então tirou esse direito que era dele mesmo e colocou sobre Satanás, automaticamente assim, tá? Então por isso que Satanás se apresentou diante de Deus, dizendo que ele estava passeando sobre toda a terra. Deus fez uma pergunta, queridos, muito importante. Você tem observado o meu servo Jó? Então veja o teor da pergunta. Claro que Deus sabia que ele tinha observado, porque Satanás ele está de olho, ele está observando você e eu a cada momento. Ele está nos tentando a nos desviar a nossa atenção de Deus, tá? A distanciar de Deus e assim nos tornamos uma presa fácil nas suas mãos, tá? E é claro que ele observava a Jó a cada momento. E ele respondeu para Deus, né? Quando Deus disse assim, olha, não há na terra ninguém semelhante a ele, um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então Deus apresentou a Jó para todo o universo que estava ali naquele momento, representando a criação de Deus por todos os planetas, com estas características, né? As características, queridos, de um seguidor de Deus que tem aceitado Jesus como seu Salvador é de integridade, tá? Assim como Deus diz que Jó era um homem íntegro, temente a Deus, tá? Que reconhece a Deus, que respeitam a Deus, tá? Reconhece como soberano de todo o universo, criador, o dono de todas as coisas. Tá? Então, queridos, nós precisamos aprendermos
através do Espírito Santo, da palavra inspirada de Deus, a termos estas características, tá? Temer a Deus. Jó era um homem íntegro, temente a Deus, tá? E que se desviava do mal. Queridos, como é que Jó se desviava do mal? Ele conhecia realmente o bem, ele conhecia a Deus, tá? E ele sabia distinguir, ele sabia discernir aquilo que era mal e aquilo que era bem, aquilo que era certo, aquilo que era errado, aquilo que era imundo e aquilo que era puro. Então, Jó, ele tinha esse discernimento, tá? Por isso ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Meus amados, nós só podemos ter essa clareza, este conhecimento de saber o que é bem e o que é mal e desviar do mal, distanciar do mal, é somente através do nosso convívio diariamente, tá? Através do estudo da palavra de Deus. A palavra de Deus é um guia. É ela que nos revela a vontade de Deus, aquilo que é bem e aquilo que é mal. Jó tinha esse vínculo, esse conhecimento de Deus. E ele desviava do mal. Jó era um homem, queridos, que ele conseguia distinguir à distância aquilo que era mal. E ele imediatamente se afastava do mal. Tá? Infelizmente hoje, muitas e muitas vezes, tá? Eu não vou nem falar de pessoas que não conhecem a Deus, mas estou falando de nós mesmos. Muitas vezes nós procuramos o mal em vez de afastarmos do mal. Tá? Nós precisamos tomar esse cuidado. Como Jó, afastar-nos do mal. Tá? Jó não só afastava do mal, mas da aparência do mal. Então Deus apresentou, queridos, o seu servo, o patriarca Jó, com estas características. Deus espera de mim e de você que nós possamos aprender de Deus a vivenciar a nossa vida também com estas características. Tá? Integridade, ser correto com todas as coisas, aquilo que é da vontade de Deus. Tá? Isso é integridade. Temente a Deus. Tá? Ser temente a Deus, queridos, não é ter medo de Deus, mas é reconhecer a grandiosidade de Deus e apresentar-nos diante dele com reverência e respeito. O nome de Deus é tão puro, é tão grandioso, queridos, que merece toda a honra, que merece o nosso respeito a nos apresentarmos diante de Deus. Os anjos têm uma tremenda reverência quando eles se apresentam diante de Deus. Agora, quem somos nós que podemos pronunciar a Deus de qualquer maneira? Esse nome tão poderoso de qualquer maneira. Jó sabia muito bem. Ele conhecia muito bem quem era o seu Deus. Também outra característica de Jó, queridos, é que ele era um homem de retidão, um homem reto. O que era retidão? Jó não pecava? Jó pecava. Jó era um homem como qualquer um de nós, que tinha o mesmo sentimento que nós temos. Mas essa retidão, tá, representa realmente que Jó conhecia a Deus
e ele andava nos ensinamentos de Deus. Jó não desviava nem para a direita e nem para a esquerda. Isso é retidão. Tá? Ou seja, Jó era um homem equilibrado. Jó não era nem fanático e Jó também não era um homem que vivia na libertinagem, um homem liberal, que nada era errado, né? Nada era pecado, não. Jó sabia distinguir aquilo que era certo e aquilo que era errado, aquilo que era pecado, aquilo que não era pecado. Tá? Isso é retidão. E ele seguia exatamente como Deus o ensinava. Tá? Queridos, então, Satanás, ele respondeu à pergunta de Deus da seguinte maneira: é claro que Jó é temente e tem todas essas características. E ele então acusou a Deus como um Deus que corrupto, que havia subornado a Jó com bênçãos para que ele permanecesse obedecendo a Deus. E foi por isso que Satanás disse: é óbvio que ele te obedece, porque ele tem uma família linda e maravilhosa, filhos maravilhosos, bem equilibrados, uma vida financeira que não falta nada, um homem muito rico, tá? Então, Jó, ele usufrui de uma saúde extraordinária. Ele não tem dor nem mesmo, né, na ponta de um dedo. Como é que ele não vai te servir? Como é que ele não vai te adorar? E Satanás ainda foi muito ousado. Ele diz assim: olha, toca nestas coisas de Jó e ver como ele vai te blasfemar ou te amaldiçoar na tua cara. Veja como ele foi ousado. E então, queridos, Deus diz para Jó, diz para Satanás: eu estou permitindo que você pode tirar tudo, somente não toque na vida dele, não toque na vida de Jó. Satanás nem permaneceu mais na presença de Deus, ele saiu desesperado. E ele então tirou todos os bens de Jó. Inclusive, queridos, matou todos os 10 filhos de Jó, de uma única vez. Mas o texto sagrado, no verso 20 e 21, no capítulo 1, diz que nesse momento, Jó adorou a Deus, bendizeu a Deus, queridos, e reconheceu o quanto ele era frágil, o quanto ele dependia de Deus, o quanto ele era pobre de espírito, o quanto ele precisava aprender mais a confiar em Deus. E foi aí, queridos, que Jó disse assim: olha, nu eu vim do ventre da minha mãe, e nu voltarei outra vez para o pó da terra. Jó sabia que todas as coisas estavam sob o controle de Deus. Ele disse: eu sou totalmente dependente, 100% de Deus. Eu não tenho nada. Tudo pertence a Deus, inclusive eu. Queridos, na verdade nós não temos nada. Nós somos mordomos dos bens que Deus coloca nas nossas mãos. A casa que você tem, o carro que você tem, né, os bens que você tem, que você acumulou através do seu esforço, do seu trabalho, tudo foi Deus que te deu. Tudo foi Deus que colocou sobre as suas mãos e você é mordomo daquilo que pertence a Deus. Tá? Todas essas coisas Deus colocou em nossas mãos como talentos para que você e eu possamos administrar e devemos administrar bem aquilo que não é nosso, que pertence a Deus. Jó sabia muito bem disso. Por isso ele diz: o Senhor me deu, o Senhor o tomou, bendito seja o Senhor. Tá?
Jó aceitou o seu desamparo e reconheceu que ele não tinha direito a reivindicar nada. Nós não temos esse direito, queridos, de cobrar de Deus como direito qualquer coisa, achando que nós somos bonzinhos e ajudadores de Deus. Não. Nós dependemos de Deus. Tá? Queridos, Jó, ele reconhecia claramente o quanto nós somos dependentes em todas as coisas de Deus. Por isso ele disse, eu saí nu do ventre de minha mãe e nu eu voltarei. Queridos, nós temos motivos para agradecer, bendizer e adorar a Deus em todos os momentos da nossa vida. No momento mais crítico da vida de Jó, ele continuou adorando a Deus, servindo a Deus, como temente a Deus, obediente a Deus. Nós temos motivos para adorar a Deus em todos os momentos da nossa vida. Seja nos bons momentos, seja nos ruins momentos. Nós temos razões grandiosas para adorar a Deus, continuarmos adorando. Só de estarmos vivos, estamos sob o controle de Deus. Queridos, tudo que Satanás podia fazer para tentar desviar Jó da presença de Deus, ele o fez. Por último, ele lançou uma grande enfermidade sobre Jó. Tá? Mas ainda assim, ele permaneceu sendo fiel a Deus. Queridos, assim como Jó, todos nós temos os nossos crisóis para passarmos. Todos nós. Seja de maior proporção, seja de menor proporção, conforme Deus o haver permitido. Jó passou por tudo aquilo por uma permissão divina. Deus permitiu. Mas Deus estava com Jó em cada momento. Deus conhecia o seu filho. Deus conhece você. Então, queridos, meu desejo é que você aprenda de Deus cada vez mais. Estejam com Ele. Ande com Deus. Tá? Não solte das mãos de Deus. Não desagarre de Deus. Você será vitorioso. Você terminará com uma grande vitória, assim como Jó. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo e abençoado dia. E até logo estaremos juntos, estudando mais uma lição com a graça de Deus. Amém.